Olá, eu sou a Malu e hoje eu vou contribuir com um pequeno resumo do livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro foi escrito pelo autor Napoleão Hill. Napoleão Hill, na época, precisava de dinheiro e ele decidiu entrevistar 500 pessoas de muito sucesso, pessoas de alta relevância. E para que ele descobrisse também o que as pessoas que não atingiam seus objetivos, as pessoas fracassadas, ele também quis e ele fez entrevista com 25 mil pessoas fracassadas. Entenda, o número é muito diferente, 500 pessoas de sucesso e 25 mil pessoas fracassadas. Ainda se perguntam como ele conseguiu essa entrevista com o diabo. Como? A gente não sabe, na realidade, né? Não ficou ainda definido, a gente não sabe, não se tem essa resposta, se realmente foi a entrevista com o dito cujo. Mas a gente não sabe e isso aí também, a gente não pode dizer que foi, sei lá, ideia dele, ou não sei, como que ele fez, se isso foi real ou se é alguma fantasia, esse encontro, né, que ele teve com o diabo. Esse livro, ele demorou 25 anos para ser concluída essa obra. Então, foi um trabalho muito árduo. Por causa dessa obra, a família dele não deixou por causa do nome, não deixou que ele publicasse esse livro na época. E houve também, ele precisou esconder-se na casa dos parentes, porque existiam pessoas que queriam tirar a vida do próprio Napoleão por causa dessa escrita. Aqui eu fiz um parâmetro assim, no íntimo do ser existe um átomo primordial, é a centelha divina aguardando o despertar. Nessa obra, Napoleão Hill afirma que descobriu o outro eu dentro dele. Seria como, fala-se, alter ego, que ele explica aqui que é o que conduz a voz dele. É uma voz interna que conduz nos momentos que ele mais precisou. Ele explica o que é esse eu interior, esse outro eu, né? O outro eu mostra o outro eu mostra para ele que a inteligência infinita tem um plano ou uma lei pela qual ela faz com que homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio de liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil. De uma forma notável. Toda adversidade traz consigo a vantagem equivalente. Aí aqui ele cita 6 medos fortes criados pelo diabo, que ele cita o diabo ser o mau pensamento, o pensamento negativo, o pensamento dominador. O primeiro medo é o medo da pobreza, segundo é o medo da crítica, por isso muita gente precisa de aprovação. Terceiro é o medo da velhice. O quarto é o medo de ficar doente, perder a saúde. O quinto medo é o medo de perder alguém importante. Assim, alguém que você se importa. Alguém que importa. Importa quer dizer que você traz para dentro de si. Esse é o quinto medo. E o sexto medo é o medo da morte. Aí aqui o autor cita que os 2 maiores medos que paralisam realmente a pessoa, os humanos, né? Que ele cita o número 98% das pessoas que são paralisadas por esse medo. É o primeiro medo, que é o medo da pobreza. A pobreza impede a pessoa de pensar em abundância e em prosperidade, e isso torna a pessoa vulnerável. Você pode observar aqui uma pessoa que é medrosa, ela nem suspende os ombros dela, é uma pessoa que anda com os ombros para baixo, não tem uma postura, não fica de pé assim, com uma postura, ela está sempre com medo, pedindo aprovação de alguém.
Então ela se curva, essa pessoa se curva. E o outro medo é o medo da morte. Desses dois medos, o medo mais aterrorizante aqui que ele cita é o medo número 1 e o número 6, que é o medo da pobreza e o medo da morte. O medo da pobreza é o inimigo realmente, é o inimigo maior, porque é esse que aflora todo o sentimento humano, que deixa ser dominado por esse medo. Aí ele cita aqui que apenas 2% das pessoas conseguem controlar o medo, e ele cita que são inimigos do demônio, essas pessoas que controlam seus próprios pensamentos. Aqui ele diz que a preocupação, quando a pessoa começa a sofrer por antecipação, isso traz a preocupação para essa pessoa. E a preocupação, a gente sabe que é a má gestão da imaginação. Então, quando a gente imagina algo, acontece algo, porque a gente vibra o que a gente está sentindo e pensando. Então, se você mal utilizar da sua imaginação, você só vai ter preocupação realmente. Tudo que você pensa, você sente. Aqui eu coloquei uma parte daquele livro, O Segredo da Mente Milionária, que fala muito bem sobre o pensamento. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Então, o diabo utiliza muito mais de medos que não existem do que medos que existem. Napoleão fala que 98% das pessoas são controladas pelo diabo, por dar mais força aos pensamentos negativos. Quer dizer que as pessoas controlam seus pensamentos, são inimigas do demônio, ele cita. O diabo diz que a maior arma dele é a pobreza, que desencoraja as pessoas a acumularem riqueza material. E a pobreza tira a habilidade dos homens de controlar seus próprios pensamentos. Então, é uma pobreza fácil. A pessoa muda, a pessoa murcha, fica vulnerável. E o pior é quando você aceita esse medo. Porque o medo não é seu, o medo é o pensamento, né? O pensamento que aqui o autor cita, que é realmente o próprio diabo que age dessa forma no pensamento da gente. Então, eu espero ter contribuído. Gratidão por ter ouvido e até o próximo vídeo.